Fala pessoal, a gente mudou um pouco a programação aqui do episódio, né? A gente estava tendo o episódio inteiro e depois eu ia dividindo o episódio durante a semana de forma repetida, mas a gente vai voltar à programação de antes, né? A gente vai ter no sábado, neste episódio aqui que você está assistindo, o episódio que é o mesmo da rádio, e durante a semana, cada dia vai ter um trechinho inédito expandindo essa conversa, tá? Então, não fica de fora aí, se inscreve no canal para você receber as notificações durante a semana, porque é conteúdo extra, conteúdo que você não está vendo aqui complementar a própria conversa. Então, eu te espero lá, assine as notificações aí para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Abraço e até lá. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/Cristãos Cansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande ter sua companhia aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos aí ao 7º episódio dessa temporada sobre o livro de Isaías. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os capítulos 36 a 39. E agora eu tenho o prazer de receber de volta, depois de algumas boas semanas, né, a Mayara Costa. Mayara, seja mais uma vez bem-vinda, pessoal clamando pelo seu retorno, né? Mas conseguiu tirar umas boas férias? Deu para dar uma descansadinha, viajar? Deu, graças a Deus, deu para curtir bastante as férias, deu para viajar para alguns lugares, né? Rever algumas pessoas queridas. Então, isso tudo aí faz parte do processo de restauração das energias para o novo ano aí que se inicia, né? Então significa que você tem muita energia para gravar Contra a Cultura agora. Muita energia para gravar o Contra, né? Não tem como ficar sem o Contra a Cultura, né? Não dá. Mas assim, eu tava acompanhando, né, de longe as gravações, né? E depois de passar tanta gente boa aí, a gente, né, fica até meio assim, né? Quem somos nós? Quem sou eu na fila do pão? Né? Depois Você é a Mayara Costa. de Rony Tavares, que é um cara que eu gosto muito, né? O pastor Mateus também, que é um cara que eu admiro muito. Brincadeiras à parte, é muito bom fazer parte desse time, dessa equipe. E realmente o Contra a Cultura ajuda muito a gente a expandir a nossa mente pra Bíblia, né? Vanédia Cândido voltando novamente nessa temporada. Quanto tempo? Pois é, eu já tô indo embora também, depois que Mayra falou que ela não merece estar aqui. Então tchau, vocês nunca mais me verão. Mayara, Isaac, saudade de vocês, satisfação imensa estar aqui. Eu mereço estar aqui porque alguém tem que apresentar esse programa. Então eu mereço o trabalho de ter que trabalhar. Mas se não fosse isso, eu já teria rodado faz tempo já. Ai, Deus. Ai. Mas estamos juntos aí, formando, né, essa equipe cada vez maior. Né? Cada temporada a gente vai agregando novos participantes aí e cada um do seu jeito contribui de alguma forma para a gente expandir. Acho que é legal, né, a gente ter visões diferentes, complementares, semelhantes, mas às vezes, né, um traz uma outra perspectiva de alguma outra área. Né? Pastor Moisés, que gravou com a gente aí as 2 primeiras lições, foi muito legal. As aplicações, a visão que ele trouxe e tudo mais. Alguns falaram assim, mas foge um pouco do perfil do programa. Eu não sei, mas eu cresci bastante com a participação dele, assim, tipo, foi bem legal conversar com ele. Então, a Contra a Cultura é isso, gente. A gente está aberto para ouvir as pessoas, para juntos a gente se debruçar sobre esse livro especial, que é o livro da Bíblia. E nessa temporada de Isaías a gente tem aprendido coisas excepcionais sobre a história da aliança do povo ali no os profetas, os reis, esse zigue-zague de Judá ali entre fidelidade, infidelidade, idolatria, adora a Deus, não adora mais, e aí vem alguma espécie de reavivamento, aí logo depois o povo já cai. E a gente vê o tempo todo a fidelidade de Deus no meio desse processo, né? Cumprindo a aliança que ele tinha prometido lá no comecinho, lá em Gênesis 3. Você vê a mão de Deus o tempo todo conduzindo a história e a gente só tem a confiar nesse Deus e ter cada vez mais fé nesse Deus maravilhoso, né? 2 convites especiais aqui para você. O primeiro, você já está cansado de ouvir, vai lá no nosso canal, youtube.com/Cristãos Cansados, e se inscreve lá e marque as notificações. Mas desta vez eu estou falando isso em especial porque você que ainda não está inscrito vai ficar de fora de algo que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 12 de fevereiro, tá? Então, sexta que vem, dia 12 de fevereiro, às 18h30, a gente vai ter uma live inaugural do nosso curso de interpretação bíblica. Olha só que maravilha! Finalmente, atrasou um pouquinho, mas finalmente vai sair. Então a gente vai apresentar o curso, os tópicos, né, os módulos que a gente vai estudar, tirar algumas dúvidas aí.
eu vou passar as recomendações e as instruções para você poder participar do curso, totalmente gratuito, né? Então, finalmente o curso saiu, corre lá, se inscreve, fique atento e já marca aí na sua agenda para você poder participar junto com a gente aí dessa jornada que eu também tenho certeza que vai ser bem legal. Beleza? Então, eu te espero lá, corre, não fique de fora dessa e vai ser legal ter a sua companhia. Beleza, então a gente vai aqui para Isaías no capítulo 36, porque aqui no capítulo 36 a gente começa um novo ciclo de reinado, né? A gente estudou até a lição passada a história do rei Acás, que foi um rei, assim, bastante ensimesmado, né? Um rei que, tipo, colocou toda a confiança nas suas estratégias, na sua aliança. Ele não ouviu a voz de Deus. O tempo todo Isaías falando, olha, Deus está falando para você pedir um sinal. Peça um sinal e ele vai atender. O que Deus precisa fazer para ter a tua atenção? Não, deixa quieto, eu mesmo me viro aqui, eu consigo fazer as coisas e tal. E aí o que acontece? Acás faz um negócio, Mayara Costa, que vai causar um tremendo prejuízo para a nação de Judá, que é o Israel do Sul, no caso, né? Israel do Norte se junta com a Síria, com S, e aí eles se opõem contra a Assíria e a Assíria destrói eles. E nesse processo, Acás meio que se vende como um vassalo da Assíria, dizendo assim, ó, eu vou te dar bastante dinheiro para você derrotar esses meus inimigos. Sendo que Isaías falou, olha, não é para você pedir ajuda da Síria, porque eu vou levantar um outro instrumento depois para destruir a Síria. Não sei o que, deixa quieto, eu vou fazer. Foi lá e entregou um monte de dinheiro, imergiu o país em mais idolatria. E aí agora a gente entra no verso 1 aqui, vai aparecer um outro rei em cena, que é o rei Ezequias. E o verso 1 vai dizer que esse já é o 14º ano do reinado de Ezequias. E o que está acontecendo nesse período todo? O que está acontecendo é que Judá está tendo que pagar altos valores de impostos para a Síria, tributos pesadíssimos que está pesando na economia do país, porque os caras se tornaram virtualmente escravos, né, vassalos ali do reino da Síria e não tem mais o que fazer, né? O texto ele já começa traçando aqui um marco histórico, né? E sempre que o texto bíblico ele traz essas informações, datas, pessoas, lugares, características físicas, é porque isso vai ser extremamente importante para o entendimento da narrativa que está sendo contada ali. Então, o que está acontecendo aqui, a gente precisa ir para outros textos bíblicos para poder entender com bastante amplitude. Então, a gente precisa ler 2 Reis, capítulo 18, do 17 ao 37, precisa ler 2 Crônicas 32, do 1 ao 19, para poder entender esse capítulo aqui, né, o 36. E quando a gente volta para 2 Reis 18, a gente descobre o que aconteceu com Israel no norte, né, ou seja, com as 10 tribos que estavam em Samaria, como elas foram parar no poder, né, dos sírios e depois, consequentemente, dos assírios, como isso aconteceu. O texto vai dizer que eles quebraram a aliança com Deus, né, ou seja, se você quiser saber que aliança é essa, você pode voltar para Deuteronômio capítulos 27, 28 até o 30, você pode ler Levítico capítulo 26 também, que lá vai ter os termos da aliança bem discriminadinho, bem detalhado. E aí o que acontece aqui é que quando tem mudança de rei no Reino do Sul ou em Israel do Sul, acontece uma grande reforma. E quem está à frente dessa reforma é Ezequias. Então Ezequias ele derruba os altos, né? Ou seja, ele vai começando a tirar a idolatria do meio do povo. Sim. E também, pelo que nos dá a entender o texto aqui, ele para de pagar o tributo para Senaqueribe. E aí sabe como é que é, né? Quando você mexe onde dói, né? E aí Senaqueribe, ele vem, diz lá em 2 Reis 18, ele invade as cidades fortificadas, ele ataca as cidades fortificadas de Judá, as conquista, e aí Ezequias, ele envia mensageiros até Senaqueribe, né? Que são esses que você leu aí nos 3 primeiros versos de Isaías 36, para poder entender o que está acontecendo e também para enviar um pedido de desculpas e para de novo se colocar à disposição do Senaqueribe para poder voltar a pagar os tributos. E aí a gente descobre pela leitura do texto que era muito dinheiro que ele deveria pagar para Senaqueribe, em prata e em ouro. Que vai gerar um outro ciclo de desconfiança também, né? Então, em resumo, assim, o rei da Síria, como Isaías, né, Deus tinha falado por meio de Isaías lá para casa, lá atrás, foi lá, destruiu completamente Israel, a Síria com S e tal, espalhou Israel por aí, né, trouxe alguns para dentro do seu reinado, mandou outros para outras regiões conquistadas, pulverizou completamente Israel, né? E aí o que vai acontecer? Esse rei da Síria, ele vai morrer, né?
E aí o outro rei que surge agora, ele vai começar a enfrentar a rebelião dos países conquistados, né? Dos pequenos reinos conquistados. Dentre eles, aproveitando aí o embalo, o rei Ezequias para também de pagar os tributos e tal. Diz já aqui que os morreu relatos. o rei, né? Vamos aproveitar agora, né? Porque, tipo assim, mudança de poder sempre tem essa instabilidade e tal, né? E dizem alguns comentários históricos que, assim, o rei Senaqueribe ficou quase 40 anos apagando fogo aqui e ali e tal, sem conseguir chegar em Judá. Porque se rebelavam ali, ele ia pra lá fazer o cerco. Aí o outro se rebelava lá e tal. E nesse período todo, Ezequias sem pagar imposto, né? Não, vou ficar na minha aqui e tal. Vou ficar quietinho aqui, Só vai que ele nota, né? Não deu certo essa coisa de desconfiar do poder da Síria, porque o cara conseguiu mostrar que veio e agora cercou Israel do Sul, né? Cercou Judá, cercou Jerusalém e deu essa bronca, ó, agora eu vou destruir vocês. Não, por favor, tal, a gente vai pagar e tal. Não, eu errei, desculpa, né? Uma coisa que me chama atenção na forma dos assírios fazerem a destruição de uma nação não era nem tanto assim pela morte, né? Vai lá, mata o rei, não sei o que, e subjuga e fica de exemplo. Quando a gente lê na própria Bíblia e lê em comentários também, eles, através de misturas, né? Você encontra isso em 2 Reis 17, através da miscigenação, eles conseguiam destruir a identidade da nação, né? E conseguia ir infiltrando a sua filosofia, os seus deuses, né? Na vida daqueles conquistados, né? Eu acho isso interessante, é bem interessante esse ponto aqui. Mas Senaqueribe estava bravo, não tava gostando muito não. E diz aqui no verso 14 que o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. É muito metal, é muito metal. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. E o verso 16 diz que ele chegou a arrancar o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido e o deu ao rei da Síria. Ô Vanédia, a gente vê um rei Ezequias aqui, que ele começa todo um processo de restauração assim, da fé de Israel, um reavivamento, mas ao mesmo tempo aqui, por uma medida política equivocada, ele já está entregando o ouro da casa do Senhor. Será que esse é um erro parecido com o que o seu pai, Acás, fez aqui? Será que isso vai prejudicar esse reavivamento de Israel? Como é que isso vai acontecer aqui? O pai dele, né, Acás, imagina você tem um rato apanhando de dois outros ratos, ele chama o gato para ajudar, né? E foi exatamente o que Acás fez. E Ezequias, né, de outras formas, ele também fez algo semelhante, né? Entrega o ouro da casa do Senhor. A gente vê, Ezequias foi um excelente rei, né? A Bíblia relata que ele foi um rei muito bom. Mas ele teve momentos de altos e baixos, né? Ele teve esses momentos de oscilação, assim, o que torna a coisa muito mais humana, né? Porque você vê os reis dessas nações pagãs, assim, eles sempre apagam, né, as coisas, as besteiras que eles fizeram, as coisas que são vergonhosas de suas biografias. E a Bíblia não, a Bíblia traz exatamente aquilo que os caras fizeram. Davi, que foi, né, o homem segundo o coração de Deus, foi um rei de Israel que fez muita besteira, né? Então, assim, tá tudo relatado aqui para que a gente pare para pensar assim. Muitas vezes a gente fica o tempo todo pensando assim: olha, a gente tem que ser como o fulano da Bíblia, né? Tem que ser como José, tem que ser como... Mas foca só no positivo, né? Não olha o... Isso, aí a gente transforma esses caras em heróis de si mesmos, né? Sendo que o foco bíblico é mostrar como Deus agiu, mesmo em meio a essas besteiras que os seus servos faziam, e Deus ali agindo e cuidando do povo, né? Então, o ponto que você está trazendo, Van, é que a mensagem central de todas essas narrativas é mostrar que a fidelidade de Deus continuou a mesma, mesmo em meio à infidelidade dos seus, né? E é interessante quando você compara Israel do Norte com Israel do Sul. Israel do Sul teve altos e baixos demais. Israel do Norte já entrou numa decadência assim terrível, né? Quando vai falar dos reis de Israel do Norte, você não tem essa alternância, e fez o que era bom, e fez o que era mal, e fez o que era bom, e fez o que era mal, como você tem em Israel do Sul. Você tem aí, na verdade, uma decadência. E fez o que era mal, e fez o que era mal, e fez o que era mal, e fez o que era mal.
Mas mesmo assim, você encontra o texto bíblico trazendo aí em voga que mesmo em meio à infidelidade do seu próprio povo, Deus permaneceu fiel. Então, a centralidade está sempre na fidelidade de Deus, né? Sim, é claro que a fidelidade dos servos de Deus relatados na Bíblia servem de inspiração para a gente, né? A gente olha isso aqui, mas ao mesmo tempo, os erros deles também servem de instrução para nós. Eles se tornam mais próximos, mais reais, mais humanos, né? Não são super-homens que tem uma pedra lá em outro planeta que é o que faz eles caírem, mas aqui eles são invencíveis. Não, eles são pessoas falíveis, né? Então, assim, eu acho muito interessante a Bíblia trazer isso pra gente, né? Porque mostra que é um relato que está comprometido com a verdade, não em maquiar falhas, muito pelo contrário. As coisas boas que eles fizeram servem para nós de inspiração e as coisas ruins e as falhas deles servem para a gente também. Olha só, a gente não é infalível, a gente não é os nossos heróis de nós mesmos, sabe? É Deus quem guia. Vocês falando isso daí, eu me lembrei, tem uma música que eu acho muito bonita de um cantor chamado Michael English, fez parte lá do Quarteto Gaither, né, muito famoso e tal. E ele tem uma música num dos CD solos dele. Ele foi um cara que passou por uso de drogas, assim, ele foi numa decadência muito grande na vida dele, e depois ele voltou para Cristo, né, se converteu novamente e tal. Ele gravou um CD, assim, com muita reminiscência, né, falando sobre a redenção que ele encontrou em Cristo. E uma das músicas mais bonitas do CD dele diz mais ou menos assim: a única coisa de bom, a única coisa boa que eu tenho dentro de mim é Cristo, né? A única virtude que eu possuo é Cristo dentro de mim. E você olha para todos esses personagens bíblicos, a única virtude deles era Cristo, né? De fato era Deus. E a fé que eles tinham em Deus, né? Então, a gente se comporta muito pensando na moralidade da coisa, sendo que quando você confia na moralidade do ser humano, você sempre vai ser decepcionado, né? E Ezequias é isso daí, você vê do início ao fim, assim, é uma gangorra, né? Ele era alguém que, de fato, confiava em Deus, mas que, assim, como todo ser humano, vai encontrar esse tipo de dificuldade, né? Seguindo aqui a nossa história, o que vai acontecer? O rei da Síria, Senaqueribe, ele vai enviar esse tal Rabsaqué. Rabsaqué não é o nome do camarada, é tipo um cargo, assim, ele é tipo um alto oficial da comunicação do rei, tipo um secretário de Estado, alguma coisa assim. Né? Uma assessoria de imprensa, praticamente. Ele tem um cargo assim de um oficial do rei que vai representar o rei, né? Esse mensageiro e tal. A gente pode quase dizer, assim, pelo discurso que a gente vai ler aqui, que ele era o Joseph Goebbels da Síria aqui, nazi-assirismo aqui. Porque o cara é sinistro. O discurso que ele vai fazer aqui, que a gente pode ler tanto em 2 Reis 18, no verso 19 em diante, quanto em Isaías 36, do verso 4 em diante, diz mais ou menos o seguinte, o discurso que ele vai falar agora representando o rei da Assíria. Digam a Ezequias, ele fala, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, o rei do Egito, para todos que nele confiam. Mas se você me diz, nós confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá inteira e a Jerusalém que só deveriam adorar no altar de Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Parece que ele tá dando um presente aqui, mas ele tá zombando, né? Se você tivesse 2.000 cavaleiros, eu te daria 2.000 cavalos, mas você não tem, né? É uma zoeira terrível. Como você poderia repelir? Verso 9. Um oficial do meu senhor o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para o destruir? Foi o próprio Senhor, a palavra que é o Senhor Yahvé, né? Quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então a gente vê de fato aqui um discurso bem maquiavélico, assim, né? Tipo, um cara que tá usando todo o assombro da Síria, mas ao mesmo tempo, como você já mencionou aí, né, Mayara? Ele tá tentando atacar Ezequias talvez no seu ponto mais forte, que é a sua fé em Deus, né? E ele ainda se diz como sendo não um enviado de Senaqueribe, mas como sendo um enviado do próprio Senhor. E talvez talvez não, isso daí tenha vindo pelo fato de Israel do Norte estar em poder da Assíria, e Israel do Norte serviu o mesmo Deus que Israel do Sul, né?
Então, se Israel do Norte está sob o nosso poder, é porque foi o próprio Senhor que entregou, e agora o Senhor me mandou aqui dizer que vocês também serão nossos. E percebe esse movimento que ele faz aqui, né? Ele diz assim, olha, se vocês se unirem a mim, vocês vão comer das vinhas de vocês, eu vou levar vocês para uma terra muito boa e tudo mais. Agora, se vocês confiarem em Ezequias, aí vai dar tudo errado para vocês. Porque eu estou vindo aqui como enviado de Deus para livrar vocês. Né? Então, se parece muito com os discursos políticos hoje, né? Os discursos políticos sempre ao redor. Ponto interessante. Exato, porque todo ser humano que se arroga assim, governar sobre os outros, né? Ele tenta mostrar que, olha, eu estou trazendo essas coisas boas para vocês, e o outro lado não tem nada que possa oferecer a vocês. Você tem que ficar comigo, tem que fechar comigo e só comigo, porque eu estou do lado de Deus, eu estou do lado da moral, da justiça, da equidade, enfim, do que for, né? Ou do liberalismo, ou né, da justiça social, o que for. Então, é sempre assim, 2022. Né? O ser humano não muda, né? É incrível. Quando você vê pessoas querendo assumir o poder, é sempre um discurso muito semelhante, e elas sempre conseguem enganar o povo. Aqui, né, nesse momento, foi um pouco mais difícil de enganar, né, porque teve outras questões aqui que o povo seguiu. Mas é incrível como o ser humano sempre cai nessa conversinha, né? Aí, aqui no verso 11, vai acontecer uma coisa interessante, né? Porque os representantes de Ezequias aqui, que é Eliaquim, Sebna e Joá, eles vão falar assim para esse Rabsaque aqui, né? Por favor, fale com estes seus servos em aramaico. Esses seus servos, no caso, eles, né? Porque nós entendemos vocês em aramaico, que é a língua mais comum ali para os assírios. Não fale em hebraico, porque as pessoas, os soldados, né, os transeuntes que estão na muralha vão ouvir. Ou seja, fala só com a gente aqui pra gente lidar isso aqui de forma velada, né? Porque senão o pessoal, o povo vai ouvir e tal e vai ser abalado, né? Só que aí que entra a malicidade do cara, né? Aí ele responde, ele vai e grita enche os pulmões. Cantos, em hebraico e dá o recado dele, né? Ele vai dizer no verso 12, você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas para você, seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a própria urina. Olha que coisa bonita, Ou seja, né? uma ameaça, né, que ele está fazendo aqui, né? A situação seja, de vocês vai ficar tão grave que só vai sobrar para as refeições de vocês aquilo que vocês mesmos produzirem através daquilo que o corpo jogar fora. Exato. Terrível, né? O que ele está fazendo aqui? Para que Senaqueribe vai gastar soldados e tempo e dinheiro, né? Porque guerras custam caro, enfrentando Judá, se ele pode causar uma guerra civil e fazer com que os soldados desertem, né? Que os habitantes mais influentes e tal, quem puder, saia dali e deixe Ezequias completamente, né, sozinho e tal. Então o Rabsaque vai gritar, olha, escutem as palavras do grande rei da Síria. Assim diz ele, não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira, que foi o que a Vaned mencionou aí, né? Da própria figueira, e beberá a água da própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses desses países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhes responderam palavra, porque assim lhes haviam ordenado o rei. Não respondam. Né? E aí não eles entra vão na voltar. Provocação, né? Sim, exatamente. Aí eles vão voltar lá para Ezequias e vai acontecer todo um outro processo. Agora, ô Vaned, é interessante o negócio aqui, porque dentro de todo esse discurso maquiavélico desse Rabsaque aqui representando o Senaqueribe, parece, assim, eu vou estar, assim, talvez esticando demais aqui essa aplicação, ou não sei, você diz aí, mas me parece que no fundo do eco, lá nas entrelinhas do discurso de Senaqueribe / Rabsaque, parece que tem um discurso de um outro ser aqui, ecoando numa provocação em relação à fé
né, do povo de Israel aqui, do próprio rei Ezequias, que está tentando promover todo um reavivamento, voltar o povo para Deus. Me parece que esse sujeito que ecoa também lá em Isaías 14, né, não sei, assim, você acha que tem um eco disso aqui, tentando atrapalhar o lance da aliança, essa guerra da linhagem ali do Messias esperado, ou não? Isso aqui é puramente político? O que você acha? Eu acho que é puramente político e eu acho que tem um eco lá de Isaías 14. Porque As duas coisas, né? porque como eu estava falando, né, os reinos desse mundo, eles são baseados nisso mesmo, em luta pelo poder, né? É o mesmo carimbo de sempre, né? É um carimbo que vai em cada página de um novo rei, é o mesmo carimbo. Exatamente, assim, e aquele primeiro que quis o poder para si, né? É sempre muito parecido, sempre muito semelhante, né? E você vê como foi que o povo reagiu, né? Que eles não responderam nada, né? Ele estava aqui provocando e ele estava falando uma coisa muito correta. Era correto, olha, qual foi o Deus que conseguiu livrar os outros povos das minhas mãos, das mãos dos assírios? Não teve. E de fato não teve, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê líderes falando coisas que são reais, são verdade, né? Tem até aquela propaganda, né, que teve um líder aí que melhorou muito a economia, né, o número de desempregos caiu muito e tudo mais. Aí quando você foi ver, quem foi que foi esse cara? Isso mesmo, Hitler, né, fez isso. Aí era a propaganda da Folha de São Paulo, né, que tinha assim. Sim, do grande Washington Oliveto. Isso, é possível dizer mentiras, né, falar coisas falsas, dizendo apenas a verdade, quando você edita essa verdade como você quer. De fato, ele estava falando a verdade, mas isso não era toda a verdade. Se o povo olhasse para a sua própria história, ele veria quantas vezes Deus os livrou de vários povos, né? Então, assim, isso aqui que ele estava falando, e o povo fez muito bem em não responder, né? Às vezes, você seguir o conselho lá de Provérbios, né? De responder o tolo segundo a sua tolice, é bom, é correto, para que ele não fique achando que ele está com essa bola toda, sendo que ele não está. E às vezes você não deve responder o tolo. Então, esses dois provérbios estão lá no livro de Provérbios. Responda o tolo segundo sua tolice e não responda o tolo segundo sua tolice. Então o povo aqui seguiu essa ordem de Ezequias, né? Não respondam. E ele foi muito sábio em fazer isso, porque você ir trocar a conversa quando não vale a pena, né? Nesse caso aqui que não valia a pena, foi isso que aconteceu. Você quer saber o que vai acontecer agora? Qual vai ser a reação de Ezequias e do povo? Então você vai ter que correr lá no YouTube para acompanhar o restante dessa conversa, porque a gente chega ao final aqui do programa da rádio, mas é sempre uma alegria estudar com você. Eu espero você na semana que vem e, mais uma vez, corre lá no YouTube porque a gente vai continuar conversando aí nos próximos capítulos para encerrar aí essa lição. Beleza? A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.